Antes de existir o primeiro ser humano, antes de Adão ser formado do pó da terra e antes do jardim do Éden, houve uma guerra, uma rebelião que rasgou o céu ao meio, que expulsou seres de luz para as trevas e cujos efeitos você sente até hoje, neste exato momento, sem perceber. Os anjos caídos não são lendas, não são personagens de filme de terror, não são figuras decorativas da teologia medieval. Eles são reais. A Bíblia fala deles com nome, com ações, com localização e com destino final. E a maioria dos cristãos conhece apenas uma fração dessa história. Hoje vamos mudar isso. E se esse é o tipo de conteúdo que você quer ver mais, história bíblica de verdade, sem misticismo, sem invenção, só a palavra, deixa o seu like agora. Isso ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas que precisam ouvir isso. Imagine o universo espiritual como um tribunal em andamento. O julgamento já foi sentenciado. Parte ainda está solta, atuando e operando. E você é o alvo. E o juiz, que também é o redentor, já declarou o veredito final. O que vamos fazer hoje é percorrer os autos desse processo, página por página, versículo por versículo, e entender quem são esses réus, o que eles fizeram e onde estão agora, e o que a palavra de Deus diz sobre o fim que os aguarda. Cada etapa desse tribunal vai revelar algo que vai mudar a forma como você enxerga o mundo espiritual ao seu redor. Se você ficar até o final desse vídeo, vai descobrir quem foi Lúcifer antes da queda e por que ele se rebelou. O que realmente aconteceu em Gênesis 6 com os chamados filhos de Deus, onde a Bíblia diz que os anjos estão hoje. E há uma distinção que a maioria das pessoas nunca notou entre os que estão presos e os que ainda estão soltos. E no final, você vai entender por que tudo isso importa para a sua vida espiritual. O tribunal está em sessão. E para entender os anjos caídos, precisamos começar pelo líder da rebelião. E ele não começou como adversário. Ele começou como a criação mais gloriosa que Deus jamais fez. Em Ezequiel, capítulo 28, no verso 12 ao 15, descreve esse ser com palavras que deixam qualquer leitor atônito. Cheio de sabedoria, perfeito em beleza, coberto de pedras preciosas, estabelecido no santo monte de Deus. E em Isaías 14, 12, o chama de filho da alva. Em hebraico, Elel, que significa estrela da manhã brilhante. E é daí que vem o nome Lúcifer. Ele não era apenas um anjo entre milhares, era o querubim ungido para cobrir, provavelmente o ser espiritual de maior posição depois do próprio Deus. E foi exatamente isso que o destruiu. Em Ezequiel, capítulo 28, no verso 17, registra a sentença com precisão cirúrgica. O teu coração se ensoberbeceu por causa da tua formosura. E Isaías, capítulo 14, no verso 13 e 14, revela o que ele pensou em seu coração. Subirei ao céu, serei igual ao Altíssimo. 5 vezes a Bíblia registra o eu farei de Lúcifer. 5 declarações de rebelião deliberada, consciente e calculada contra o Criador. Não foi engano, não foi fraqueza, foi orgulho puro. E ele escolheu com plena consciência da glória que estava abandonando. E então Jesus, em Lucas capítulo 10, no verso 18, disse algo que os discípulos jamais esqueceram. Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. A guerra havia começado. E ele não caiu sozinho. O próximo ponto do tribunal revela a escala da rebelião, e ela é assombrosa. Apocalipse, capítulo 12, nos versos 3 e 4, descreve através de linguagem simbólica um grande dragão vermelho cuja cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu. A interpretação histórica e teológica desse texto é consistente. As estrelas representam os anjos, e 1/3 deles seguiu Satanás na rebelião. O versículo 9 confirma: o grande dragão foi expulso, e os seus anjos foram expulsos com ele. Isso significa que não estamos falando de alguns espíritos errantes. Estamos falando de uma hoste, uma multidão imensa de seres espirituais que escolheram se rebelar contra Deus e foram banidos do céu. E Mateus, capítulo 25, no verso 41, confirma que eles são chamados pelo próprio Jesus de os anjos do diabo. Mas o mapa não termina aqui, porque dentro dessa hoste a Bíblia faz uma distinção que a maioria das pessoas nunca percebeu, e ela é fundamental para entender onde esses seres estão hoje.
E é aqui que a palavra de Deus revela algo que vai surpreender você. Nem todos os anjos caídos estão no mesmo lugar. A Bíblia descreve claramente dois grupos distintos. O primeiro grupo está solto. Efésios capítulo 6, versículo 12, os descreve com precisão. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esses seres estão ativos, estão operando, estão nos lugares celestiais, não no paraíso, mas nas regiões espirituais ao redor da terra. São os demônios que aparecem nos evangelhos, que possuem, que tentam, que enganam. Satanás mesmo é descrito em 1 Pedro capítulo 5, no verso 8, como um leão que anda em derredor, procurando alguém para devorar. Mas há um segundo grupo, e este está preso. E a história de que porque estão presos é uma das mais perturbadoras e fascinantes de toda a Escritura. Avançamos para a parte mais sombria do tribunal. Gênesis capítulo 6, nos versos 1 ao 4, registra um evento que estudiosos bíblicos debatem há séculos, mas que o Novo Testamento clarifica com a surpreendente precisão. O texto diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si esposas dentre elas, e o resultado foram os nefilins, seres descritos como os valentes e homens de fama da antiguidade. A pergunta que divide intérpretes é: quem eram esses filhos de Deus? A resposta que o próprio Novo Testamento apoia é a mais perturbadora. Judas, no capítulo 1, no verso 6, diz: e os anjos que não conservaram o seu principado, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas sob cadeias eternas, para o juízo do grande dia. E o versículo seguinte conecta diretamente esse ato à imoralidade sexual antinatural, assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Pedro confirma em 2 Pedro capítulo 2, verso 4. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no Tártaro e os entregou a cadeias de trevas reservadas para o juízo. Tártaro, a palavra grega que Pedro usa é Tártaro, um lugar de prisão profunda, um abismo de escuridão. Esses anjos cometeram um crime de tal gravidade, cruzar a barreira espiritual e o humano, corrompendo a criação de Deus, que foram imediatamente aprisionados. Não estão soltos, não estão atuando, estão acorrentados na escuridão aguardando o julgamento final. E o que aconteceu com o mundo como resultado desse evento? A corrupção foi tanta, a violência se espalhou de tal forma que Deus enviou o dilúvio. A rebelião desses anjos não foi apenas um pecado individual, foi uma tentativa de contaminar a linhagem humana inteira. O tribunal está chegando ao seu veredito, e ele é irrevogável. Mateus capítulo 25, no verso 41, registra as palavras do próprio Jesus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. Note a expressão, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno não foi originalmente criado para os seres humanos, foi criado para Satanás e sua hoste. É o destino final de todos os anjos caídos, sem exceção. Apocalipse capítulo 20, no verso 10, confirma: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Este é o fim de Satanás, este é o fim dos seus anjos. O julgamento foi declarado, falta apenas a execução da sentença. E aqui está algo que Colossenses capítulo 2, no verso 15, revela que muda tudo. Despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. A cruz de Cristo não foi apenas a redenção da humanidade, foi a derrota pública e definitiva de toda a hierarquia dos anjos caídos. Eles já perderam. O que vivemos agora é o intervalo entre a sentença e a execução. Olhe para o quadro completo. De um lado, uma hoste de seres espirituais rebeldes, parte presa no Tártaro, parte ainda solta e operando contra você, contra a sua família, contra a igreja. Do outro lado, o Deus que já declarou a vitória, que já
já triunfou na cruz, que já reservou o fogo eterno para esses seres, e que colocou à sua disposição toda a armadura descrita em Efésios 6. Não é uma batalha em dúvida, o resultado já está determinado. O que está em jogo é de que lado você está enquanto o intervalo dura. Aqui está o que a maioria das pessoas nunca para considerar. Os anjos caídos não são o maior problema. Seu maior problema seria não saber que eles existem, porque Satanás não precisa que você creia nele para que ele opere. Ele opera melhor na incredulidade, no ceticismo e na distração. Em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, não diz que o diabo anda em derredor procurando os que acreditam nele. Ele procura alguém para devorar, qualquer um que esteja sóbrio e vigilante. E a grande ironia é que o século que mais produziu entretenimento sobre demônios e anjos caídos é o mesmo que mais banaliza, transformando realidades espirituais sérias em estética de filme de ação. A Bíblia não trata isso como entretenimento, trata como guerra. Os autos estão completos. Lúcifer, o mais glorioso dos anjos, escolheu o orgulho acima de Deus e foi expulso do céu junto com 1/3 da hoste angelical. Parte desses seres cometeu um segundo crime ainda mais grave em Gênesis 6 e está atualmente presa no Tártaro aguardando julgamento. O restante está solto, operando como principados e potestades nas regiões espirituais. E você é o campo de batalha. O destino final de todos eles é o lago de fogo, preparado especificamente para eles, e a vitória sobre eles já foi conquistada na cruz por Jesus Cristo. Isso não é especulação, é o que a palavra de Deus declara de Gênesis ao Apocalipse com consistência e clareza. Você não precisa ter medo dos anjos caídos, mas precisa conhecê-los, porque Efésios capítulo 6 no verso 11 não diz para ignorar as ciladas do diabo, diz para resistir a elas com toda a armadura de Deus. Isso pressupõe que você saiba que elas existam, que você entenda contra quem está lutando, que você não subestime nem superestime o inimigo, mas que você entenda que ele já foi derrotado, que seu tempo está contado e que Deus, que prende anjos em cadeias eternas, é o mesmo que habita em você pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, dos versos 38 e 39, declara que nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisa alguma criada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o fundamento, essa é a rocha. E agora me diz aqui nos comentários, o que mais te surpreendeu nessa história? A queda de Lúcifer, o que aconteceu em Gênesis 6 ou a distinção entre os anjos presos e os soltos? Quero ler cada resposta. E se você quer continuar percorrendo esse mapa do mundo espiritual com embasamento bíblico sério, se inscreve no canal, porque o próximo vídeo continua essa jornada. Até lá, que a palavra de Deus seja luz para os seus pés e lâmpada para os seus caminhos. Até a próxima.